Amém. Salmo 104. Aleluia. O versículo de número 15. Todos acharam? Diz assim: e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai Todo-Poderoso, essa é a Tua palavra, fala conosco nessa noite. É o que pedimos e te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Eu quero dar um tema a essa mensagem. Glória a Deus. Que é a respeito da glória de Deus, mas o tema que eu quero dar é: Deus nos deu vinho, azeite e pão. Amém, irmão? Amém? Deus nos deu vinho, né? Repita comigo: Deus nos deu vinho, azeite e pão. Amém? Amado, escute bem. Nenhum de nós já começa no topo. Ninguém começa já arrebentando em área nenhuma. As nossas conquistas, elas são pouco a pouco. E no reino de Deus não é diferente. O Senhor, quando Ele está falando com Abraão, e o zelo de Deus é tão grande sobre nós que às vezes nós não entendemos. A gente às vezes sempre quer que as coisas aconteçam, mas a gente não olha em volta de nós o que pode acarretar de consequências. Cheguei da visita hoje, cheguei em casa, deitei um pouco na cama e vendo a reportagem. Estava a reportagem de um senhor que estava em um bar, e ele mostrou para alguém que estava ali naquele bar naquele momento que ele tinha na conta dele 200 mil. E a reportagem falando que ele desapareceu daquele local, que encontrou, desapareceu. Provavelmente alguém tenha feito alguma maldade para tirar aquele valor dele. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Escute bem. O primeiro ponto que eu quero abordar é que a gente vai conquistar as coisas pouco a pouco. Abra comigo o livro de Êxodo capítulo 23. Glória a Deus. Há um preço a ser pago para conquistar o que Deus nos deu. Tem um preço. Às vezes você pode até estar vivendo esse momento de vitória, mas ninguém sabe que você passou para chegar aí nesse local. Nada nos é dado de mão beijada. Deus agora tira Israel do Egito. Israel agora se torna um povo forte, e aos poucos eles vão amadurecendo, crescendo, se desenvolvendo. Mas Deus diz algo que é bom a gente guardar no coração. Êxodo 23, lá no verso de número 29, Deus diz assim: não os lançarei fora diante de ti um só ano. Eu sei que tem vitórias que vão vir de uma forma mais rápida, mas nem tudo vai acontecer na minha vida e na sua num só momento, porque Deus tem um tempo certo para que as coisas aconteçam. Glória a Deus. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Olha o que é que Deus está dizendo: eu não vou colocar na tua mão tudo de uma vez, para que as invejas, os invejosos, as feras, essas feras são pessoas ruins, se levantem e se multipliquem, porque vem junto com as vitórias também vem os olhos gordos, não tem como não vir. Vem os questionamentos do porquê você perdeu. Aí Deus diz assim: pouco a pouco, verso 30, pouco a pouco os lançarei fora diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra toda. Não é que Deus vai mudar a bênção de mundo da boca, não. Deus vai dar tudo no tempo determinado, para que o diabo não tenha legalidade nenhuma de levantar ninguém por tudo tem um preço para ser pago. O preço de estar de joelho, de estar na posição, o preço de conquistar a
através da capacitação, porque às vezes a gente acha que as coisas são dadas no beijada, não são. Eu estava vendo um testemunho da diaconisa Jaciara no grupo esses dias, e ela falou o custo que foi cobrado para que ela se capacite, para que ela possa trazer algo melhor para a sua vida profissional, e tudo tem um preço. Talvez você está pagando o preço de não ter tempo. Como assim, pastor? O preço de não ter tempo? Olha só, vou dizer. O irmão Jefferson chegou aqui nas carreiras. Só ele sabe a mola que ele teve que colocar para chegar aqui, pelo menos na hora da palavra. É muito fácil a gente chegar e dizer assim: fulano ali, não, eu já fui padeiro, eu sei o que eu estou falando. Até o momento de eu querer chorar, de dizer assim: rapaz, Senhor, o negócio é sério. Por quê? 6 anos, quando você matar o sono dele, assim, eu vou dormir. Não dorme não, não dorme não. E se inventar de fazer mais do que já faz, o negócio é sério, é se acordar de madrugada, é não ter hora, não ter feriado, não ter dia santo. Porque o pão parece que ele cobra mais do que a mulher do camarada. Falando sério, o Davi foi criado em cima de um saco de farinha. Eu digo: Jesus do céu, eu vou morrer. E não é fácil não. Então o preço do tempo, e muitas das vezes querer estar em um lugar e não poder, e muitas das vezes ter que optar, porque a gente também tem que viver nossa vida. Ah, fulano tem que, sim, mas eu não tenho que passear também não tenho que ter a minha vida também não, e tem o preço do tempo. Quem está fora, quem não está vendo, está assim: fulano do nada o que, rapaz? E o sono, e a luta, Aleluia. e a luta do dia a dia, e os nãos, e às vezes que fez um produto e muitas das vezes até nem vendeu tudo, e às vezes que o sonho foi frustrado, ficou na onda. Então tudo tem um preço. Eu estou falando em relação a ele porque eu conheço um pouco de padaria, mas talvez o seu preço agora, o que você está passando, você está dizendo assim: mas Senhor, por que tudo isso? Por que eu estou passando por essa situação? E o Senhor está dizendo: é porque eu tenho vinho, Aleluia. é porque eu tenho azeite, Glória a Deus. eu tenho para dar a você. Não é fácil, não é fácil. E eu estou feliz agora, mais ainda. A gente esteve na casa de Ismael, né? Irmão Ismael, visitamos a casa dele no último sábado. Estou feliz pelo Senhor estar aqui, né? Sei que Deus ele vai restituir tudo. Deus, ele é Deus que supre cada mínima necessidade. E eu ainda sou mais ousado em falar, me permita falar: o Senhor já lhe deu aquela preciosidade de sua netinha lá. Ali já é a restituição de Deus na sua vida. Glória a Deus. A graça dele naquela bebezinha já é Deus dando resposta. Aleluia, diz carinho. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus dando resposta que o Senhor não está só. Aleluia. Que Ele está do seu lado, que Ele está aí perto do Senhor. Agora escute bem: há um preço a ser pago para conquistar o que Deus nos deu. Primeiro, o vinho. Olha só, amados, só pode quem planta. Ninguém vai colher nada se não plantar. A Bíblia diz que Deus diz assim: não erreis, o que o homem plantar, ele vai colher. Se planta na carne, olhe para a carne, para a corrupção. Mas se planta no Espírito, olhe para a vida eterna. Então, quando nós nos posicionamos, por mais que o caminho seja difícil, há esperança da colheita. Glória a Deus. A esperança que em um determinado momento, aquilo que eu me esforcei para plantar, para conquistar, eu vou colher os frutos daquela vida. Então quem planta, colhe. A colheita, irmãos, ela vai existir sempre na minha vida e na sua. Não é obrigado a plantar. Não. Eu posso ficar e você pode ficar na terra e decidir não plantar nada, mas é obrigado a colher.
A colheita é obrigatória. Olhando para esse texto, escute bem. Aleluia. Desencante, né? Olha só, irmão. Como assim, pastor? Você tem que desencantar. Como assim? Louvado seja o nome do Senhor. A plantação tem três pontos. Primeiro, eu tenho que plantar. Segundo, desengasse. O que é o desengasse? É filtrar, né? Ou relatar o caule, né? Aquele caule tem que ser trabalhado, né? Eu tenho que trabalhar ali aquela plantação. Eu estava com um pé de caju em casa, que não dá caju de jeito nenhum. Aí daqui a pouco alguém diz assim: tem que botar um pouquinho de terra ali, né? Tem que botar um pouquinho de estrume, tem que cortar uns galhos. Poder lá, deixa eu dar crescer o pé de pitomba, que tem algum coloca, o poder que é pé de pitomba abaixo. Não bota pitomado, mas ele vai botar, vai ter uma hora, né, que ele vai botar, ele vai ter um jeito de botar, não é possível, né? Então tinha que arar aquela terra. Comecei a cortar os galhos, estava bonito, mas era necessário cortar os galhos dele para ele começar a dar um fruto, dar um caju pelo menos que fosse. E lá para esse pé está plantado aqui. O caule dele parece que não desenvolve nada sai desse negócio. O Senhor já cresceu, o tronco já está ficando grosso e nada. E eu botei um pouco de estrume e comecei a cortar os galhos. E não é que os cajus começou a vir. Quem ficou os cajus foi ela. Daqui a pouco apareceu uma castanhazinha ali. E o caju nasceu no meio da castanha, bem verdinha, né? Aí nasceu uma ali, nasceu outra ali. E disse: olha, tem dois. Aí chega ficando ansioso contando: tem dois. Aí daqui a pouco apareceu mais dois. Daqui a pouco tinha uns 5, era 6. Eu digo: mas vai ter caju. E ela fica: não corto mais não corto não, porque a gente tem que cortar na medida de Deus. E é Deus quem poda a árvore. Às vezes a gente está numa ansiedade tão grande das coisas dar certo, aí Deus bota o pé assim: não vai não agora não. Israel está saindo do Egito. Glória a Deus. Está saindo, já está na porta do deserto. Aí eles ficam um pouco e voltam. Que frustração ainda. Mas por que o Senhor faz isso aí dizendo assim? Porque ainda não está do jeito que eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Já começou a flor, já apareceu um cajuzinho ali, outro aqui, apareceu, mas ainda não deu a primeira colheita que eu quero. Às vezes a gente se sente assim, parece que o Senhor está nos segurando e Deus está dizendo assim: não é? É o tempo. Espera que eu tenho. Aleluia. Você não está plantando? Você não já cuidou desse caule? É desengace o nome, é desengace. É retirar o caule. Às vezes a gente tem que desengaçar, retirar esse caule. Tu já retirou? Não vai crescer. Não vai dar fruto. Oh, glória. Vai frutificar. Vai acontecer, né? Na plantação, depois tem uma outra parte, que é a parte do esmagamento. O caule, depois que é tirado, a semente, né, às vezes tem que esmagar para poder, ela tem que morrer para poder nascer. Jesus disse lá em João 12, 24, se não estou enganado: se o trigo não morrer, não nasce trigo. Às vezes a gente tem que passar pelo processo para poder levantar o troféu da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes só, às vezes com luta, com perseguição, às vezes tem pessoas que não vão entender. Aleluia. Vai julgar. Aí você está ali passando por uma prova, você não está pecando, você não está fazendo nada errado, mas alguém vai olhar: está pecando, está errado. E Deus já diz: não, é processo. Aleluia. Ela já plantou, ela já fez o desengace, tirou o caule, já esmagou essa semente, já plantou na terra, mas quem vai fazer crescer sou eu. No tempo da plantação, meu filho, eu estou lá, eu estou vendo eles plantarem essa parte do vinho, né? Que é o que eu estou falando aqui. O vinho, quando você planta ele, o vinho tem a parte da colheita, só colhe quem planta. Tem quando você colhe o vinho, aí você tem essa parte do desengace, que você retira o caule para poder dar o vinho novo lá, e o esmagamento.
pisar. Às vezes a gente é pisado. Glória a Deus. Às vezes a gente é humilhado. Imagina ali, ó, pisando aquela uva para poder sair de vida. Glória a Deus. Pisando, às vezes, uma humilhação, uma prova. E a gente não entende Deus. Eu me lembro quando eu entrei na prova, meu irmão, uma prata no meu bolso não existia. Eu me lembro de todos os momentos, por isso que eu fico assim, digo, Jesus. Aí ao Senhor diz, eu estou dando vinho. Aleluia. Aleluia. Você plantou, as uvas veio, mas tem que retirar o caule. Glória a Deus. Quando tiver as uvinhas tudo limpinha lá, você vai estar no chão, vai ter que pisar para sair o calzinho, para sair o vinho. Mas quando o vinho estiver pronto, quando esse vinho estiver na sua Oh, mão, glória. Aleluia, Jesus. quando você estiver tomando desse vinho, você vai dizer assim, Deus trabalha. Glória, Senhor. Olha, Senhor Deus, eu fui pisado, Deus fiel. eu passei processo, mas eu sou um vinho novo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que só bota vinho novo em odre novo. Olha, Senhor, eu sou uma nova criatura. O vinho que exala de mim, a presença do Teu Espírito está na minha vida. Não é uma presença conquistada por nada errado, conquistada no campo de batalha. Senhor, eu sei o que é passar pelas provas. Aí Deus está dizendo, te dei vinho, presença. Aleluia. Te dei vinho, te dei essa alegria. A pessoa que você é hoje não é por acaso, é porque você passou o processo. Então Deus está dizendo, eu te dou vinho, te dou vinho, receba vinho nessa noite. Escute bem, ó. Uma pessoa, escute bem, eu vou até repetir novamente. O vinho, né? Primeiro a gente está lá, faz a plantação, na colheita, eu só vou colher se eu plantar, mas o vinho tem essas duas fases. Primeiro, o desengace, né? Que é retirar aquele pedacinho, aquele caldo, que não dá para pisar ali com aquele caldo. E depois vem a parte do esmagamento para sair o vinho. Pessoas que não passam por esse processo são amargosas, a alegria sai. Você vê muito crente amargoso na casa de Deus, é porque não recebeu o vinho de Deus ainda. A Bíblia diz que Jesus está no casamento em Caná da Galileia. E o que foi que faltou naquele casamento? Faltou o vinho. O vinho representa a alegria. Aleluia. O vinho é a alegria. Olha, Senhor, eu sei que as coisas não estão ainda do jeito que eu imagino que estará, mas eu tenho a fé, a certeza, Senhor, do Teu Espírito na minha vida, a presença dele, a graça. Quem tinha o Espírito Santo, ele não fica desanimado, não. Fica não. Fica não, porque Jesus não deixa, a presença dele não deixa. O Senhor diz, olha, diga para aquele que não tem nada, né? Divida a sua porção com ele, mas diga que a alegria do Senhor é a nossa força, o vinho. Essa presença grandiosa, esse Deus que é poderoso. Mas Deus não só nos deu vinho, Ele também nos deu o que, irmão? Azeite. O azeite não é diferente não, viu? Quer azeite? Quem quer azeite da parte de Deus? Ó, se o vinho já é um processo, porque eu tenho que plantar, eu tenho que passar por essa parte do desengace, que é retirar o caldo, tem que passar pela parte do esmagamento, ser às vezes provado, pisado. Eu vi um testemunho de uma irmã, ela queria que Deus usasse ela para curar as pessoas. Para curar. E teve um caso de uma mulher que adoeceu, ninguém conseguia que Deus agisse ali com cura. Mas uns dias antes essa irmã foi em determinado local e levou uma tapa na cara sem merecer. Só deu uma tapa e ela ficou sem ação. Ela dando testemunho disse, na hora eu vontade de dar outra tapa, mas Deus dizia assim, psss. Não tem aquelas coisas que acontecem com a gente, né? Tem vontade de dizer uma verdade e o Espírito Santo diz assim, fica lá. Glória a Deus. E ela ficou calada. Dias depois,
Aconteceu essa situação da mulher que estava com enfermidade de câncer. Ela dando um testemunho, eu achei muito interessante. Todo mundo que orava a Deus não respondia. Aí o Senhor disse assim: se lembra daquela humilhação que você passou? Ali foi o crédito que eu lhe dei, pode usar agora. Glória a Deus. E quando ela colocou a mão, Deus curou. Glória a Deus, fiel. Mas antes dela receber esse vinho, essa alegria, essa presença do Espírito, primeiro teve que ter a plantação na vida dela, teve que ter esse desengaste, retirar o caule, e teve que passar pelo processo de esmagamento para ser pisada. Jesus também foi. Se o vinho é bom, o azeite é melhor ainda. Agora, o azeite também tem a mesma coisa. Primeiro, depois que eu planto a oliveira, vou colher, tem um processo da limpeza. Tem que limpar as azeitonas tudinho. E é fácil quando Deus já nos limpando? Não. Porque o Senhor tem um sabão do lavadeiro. Eu não sei se alguém aqui, eu acho que as irmãs que já são mais idosas assim que nem eu, se lembram, as nossas avós lavavam a roupa no rio, no largueiro. Eu não sei como era aquele lençol não rasgava. Cada lapada naquelas pedras. Eu cansei de ver minha avó lavando o lençol, roupa ali naquele rio, na cachoeira do Mirim. Agora tinha um mistério, irmão, quando era de tarde, que a roupa estava toda enxugada assim no varal, era um branco tão alvinho. Às vezes Deus está nos limpando, tira às vezes pessoas de perto de nós. Às vezes a gente fica só, não entende porquê. Mas por que, Senhor? Será que eu fiz alguma coisa? Deus diz: não, é processo de limpeza. Aleluia. É porque eu estou selecionando. Ah, Senhor, parece que as coisas não estão dando certo. Deus diz: não, é porque eu tirei você com uma obra diferente. Estou limpando você. A gente já não vai andando mais em certo lugar, falando mais com certas pessoas. Os amigos é selecionado e a gente acha que foi jogado de escanteio. Aí Deus está dizendo assim: é processo de limpeza na sua vida, porque eu estou querendo lhe dar azeite. Quando a gente está limpo, aí vem a moagem. Você já viu como é que faz o azeite? Bota a mão aí, aquelas azeitonas. Meu Deus do céu. Meu Jesus, eu passei pelo processo de desempregado no Yuri. E eu fui receber o último seguro-desemprego, última parcela. Eu não sei, eu acho que ainda tem supermercado 4 irmãos aqui no estado, eu acredito que ainda tem. E a gente fazia feira lá nesse supermercado. Eu não vou voltar lá para a gente fazer um dia. E como é que se sai, né? É bom, né? Oh, Deus, não quer que eu vou. É foda. Aí estou lá eu fazendo compra, operador Jefferson. Eu não sei se o senhor é assim, mas eu sou. Eu, quando eu dou dinheiro para minha esposa, eu não dou assim logo tudo que eu tenho no bolso. Eu fico um pouquinho, né? Principalmente quando ela vai fazer feira. Eu digo: se ela exagerar, eu chego lá, eu cubro, né? E ela sempre sabe o que eu faço. Eu fiquei com um pouquinho no bolso, mas só que dessa vez eu não exagerei nada. O que tinha eu dei a ela. Eu digo: não tem dinheiro mais não. E ela foi fazer feira. Estava a última feira que eu tinha dinheiro para fazer. Uma prova, mas uma prova tão grande nesse mundo. Estava sendo esmagado por Deus. Aí a gente está fazendo feira, o Senhor me limpando, e o processo do esmagamento começou. Aí chega no caixa, a gente chega todo cabreiro, e ela fez encheu o carrinho, e eu dizendo: meu Deus, que dinheiro numa carga, que não falte. E ali naquela apreensão, e as bolsas enchendo. Eu sei que ficou um carrinho, botou outro carrinho. A gente foi botar as compras no carro, só ficou lá, ainda compra, ela foi buscar as compras. Fomos embora. 15 dias se passou, 15 dias. Uma prova, irmão, não deu dinheiro para nada. Aí chega a Adriana e disse: More, eu acho que a gente roubou a compra de alguém. Eu disse: o que, menina? Tu tá doido. Eu olhei para o céu e disse: Deus, o Senhor pode me dizer que eu peguei de qualquer coisa, mas ladrão de feira ainda não sou de jeito nenhum. Olha, Senhor, esse pecado não volta nas minhas costas. Imagina, Deus me imprensando. Ela disse: More, é porque eu não entendi o que foi que aconteceu naquelas compras. Eu
Eu comprei 2 quilos de arroz, veio 2 de arroz. Eu comprei 2 de feijão, veio 2 de feijão. Tudo que ela comprou veio em dobro. É como se a feira tivesse multiplicado. Não me pergunte como foi que aquilo aconteceu, porque até hoje eu fico me perguntando, não sei. Eu só sei que multiplicou, porque naquele mês eu não tinha mais onde comprar. Entrei na prova, pastor, eu não acredito não, eu não vou nem preocupado, se vai acreditar quem viveu, quem comeu foi eu. Né? Mas aconteceu, eu voltei no supermercado, perguntei se alguém tinha pedido feira, o dono disse não, ninguém reclamou de feira. Não sei explicar o que foi aquilo. Eu sei que eu vivi esse milagre de multiplicação dentro da minha vida. Naquele mês entrei no processo de esmagamento. Você sabe o que é você não ter força para nada? Nem ficar de pé como o seu cantor aqui no louvor. Eu não consigo nem ficar de pé. E aí começou as provas. O Senhor estava dizendo: eu estou permitindo você ser esmagado, porque no final dessa prova eu quero te dar azeite. Você já está com vinho, com alegria, com a presença, mas falta o azeite. Aí vem o processo da limpeza, o processo da moagem, e depois da moagem vem a extração do azeite, que também não é fácil. Extrair dessa azeitona chamada você um azeite que Deus se agrada, que mantenha a chama do Espírito acesa. Glória a Deus. Aí quando passa por esse processo da extração, vem a filtragem, porque para Deus tem que ser tudo limpo, transparente. É por isso que você vê que tem um azeite de primeira, um azeite de segunda, e Deus não vai dar para nós qualquer tipo de azeite, não, é um azeite bom. Passa pela filtragem, aí vem o armazenamento para poder chegar o azeite na minha mão e na sua. Então Deus, esse Deus que promete para mim e para você vinho, azeite e pão. Alegria da parte de Deus, se alegra, aproveita. Por isso que eu digo aproveite. Não vá andar como o mundo anda. Mas meu irmão, você está trabalhando, tem dinheiro de ir lá na hora, comer uma tapioca daquelas com a esposa, vá-se embora, não está esperando o quê? Vai embora, né? Poder almoçar, botar lá, vá-se embora, aproveite, porque as bênçãos, olha o tempo da luta, você não viu não, o tempo da... E agora na hora da bênção, na hora de gozar da vida, de aproveitar, você vai dizer que não vai? A gente não pode fazer como o mundo faz, mas eu posso me sentar lá e dizer assim: Deus me deu quando eu chegar aqui, Deus me deu vinho, Deus me deu azeite, eu estou aqui, o nome dele ser glorificado, ser exaltado na minha vida. Deus me tirou de um lugar onde eu não poderia estar, eu não tinha força, Deus tirou de lá, me botou aqui em lugar de honra. Pela minha força eu não chegava, mas Ele me trouxe. E Deus não só dá o vinho e o azeite, Ele também nos dá o pão. Aí aqui o Senhor é mestre disso aqui, né? Porque tem para chegar a farinha lá né? Eu não sei se hoje ela ainda é. O pessoal trabalha muito com Caçarandi. Trabalha com Caçarandi e com a rosa branca, né? Medalha de ouro, que é a melhor que tem, né? Às vezes tinha esse negócio, o pão nunca dava a quantidade certa quando os padeiros faziam, só dava na minha mão. Eu dizia, mas rapaz, por quê? Porque o padeiro, ele muitas das vezes cortava o pão um maior do que o outro. Aí quando eu ia lá para o moinho dizia assim: um saco de farinha, para ser bem vendido, tem que dar 1.200 pão. Não sei se ainda está assim. Apesar de ter, né? 1.200 pão. E quando eu ia, eu contava, às vezes dava 1.000, dava 900, e rapaz, por que não dava 1.200 direto? Aí quando eu comecei a pegar no pé mesmo, era no corpo. Um pão saia maior do que o outro, tudo aí. Quando você começa a fiscalizar, realmente dá a quantidade. E foi aí que eu passei a ganhar dinheiro. Eu preferia vender um saco bem vendido do que vender 5 sacos mal vendidos de pão. Imagine você pegar 5 sacos de pão e em cada saco de pão só saírem 800 pães. Você perdeu o quê? 400 pães em cada saco. Ia vender, mas não o prejuízo. Agora você imagine você vender um saco e vender em cada saco 1.200.
Pode demorar uma semana para vender, mas é melhor vender os 5 bem vendidos do que vender 5 de uma vez mal vendido. E eu aprendi isso na prática. Só que assim, o trigo, primeiro, qual é o processo do trigo? É plantar, tem que plantar, ninguém pode sem plantar. Eu não posso querer que a palavra de Deus entre dentro de mim se eu não leio Bíblia, se eu não estudo, se eu não jejuo, se eu não oro, se eu não busco. Ah, não, é como eu já vi muitos irmãos assim: Deus vai me revelar tudo. Sim, eu creio que Ele revela o que você já tem dentro do seu coração. Glória a Deus. O Senhor não vai me dar de mão beijada. Então, como é que eu vou ter pão, palavra, ter um alimento na minha vida se eu não busco isso? Aleluia. Só colhe quem planta, irmão. O vinho, o azeite e o pão eu vou ter que plantar para colher essas coisas na minha vida. Ah, pastor, eu acho tão bonito aquele irmão que prega assim, mas aquele irmão que prega por trás, tenha certeza disso, tem uma vida de dedicação. Tem algo que ele faz que fez com que esse pão chegasse na sua vida. Então tem um processo, a moagem do trigo. O trigo para virar farinha primeiro é moído. Ninguém quer ser moído, não. Tem hora o negócio estreita. E na moagem, meu irmão, o negócio é sério. Aí vem o processo da mistura, da mistura e sova, a farinha, água, sal, para fazer esse pão, tem que misturar. Bota lá a farinha, a água, o sal, o fermento, O trigo está lá no saquinho, mas não fica virando pão só de trigo, não, tem que misturar. E para passar lá naqueles trigos, tirar aquele desipelo, eu esqueci o nome. É o ipelo, desipelo do trigo, para passar lá no cilindro. Então, aí dá outra batida. Eu arrebentei minha coluna ali também. Aí você vai dar um ponto na massa. E você tem que estar tudo misturado bem tranquilozinho, da forma correta: farinha, água, sal, isso. E um pouquinho de açúcar para o pão francês. Tem melhoradora, tem as químicas. Aí vem o pão doce. Tem o tempo da fermentação. Eu achava interessante o pão quando você está fazendo, depois é um cheiro de álcool que sobe dentro do pão grande. Mas depois sai, fica aquela coisa bonita. Tem um processo da levedação da massa. Mas se você não for uma massa nova, em trigo, qualquer coisinha que o diabo fizer, você fica logo inflamado. O que tem crente inflamado dentro da igreja? Porque ainda não é uma nova massa. Qualquer coisa, a massa já leveda. E se botar fermento demais, irmão, eu aprendi um bocado de maceta. Às vezes você ia passar a gilete lá no pão, murchava todo dia. Só que eu vou jogar essa massa fora, aí o macete para os padrinhos mais velhos. Não sei se o senhor faz. Tem uns que não querem, preferem prejuízo. Eu não queria não, tá? Prejuízo não. Pega aquela massa e vai misturando ela pouquinho em pouquinho na massa nova, dissolvendo, para que ela venha a ser tirada do prejuízo dela. Estou contando o segredo, não sei se ele faz, mas assim, por quê? Porque às vezes acontecia de você pesar a mão demais, o pão murchar todinho. Já aconteceu com o senhor, que quando passar a gilete, como passa no francês? No começo sim, porque Olha, já pegou a praga. porque pode deixar o pão tem o seu processo, tem que ter aquela hora certa. Nem de mais, nem de menos. Quando passa ele murchava, Às vezes é na nossa vida, a gente está lá, Deus está dando a palavra do Senhor para nós, mas a gente está passando os processos e murcha. Aí acha que Deus não está do nosso lado, mas Deus está dando de pão. Mas se você não tomar conta do pão, ele fica velho e borolento também. O pão também fica duro, irmão. O meu tio tinha um hotel, tio Zeca. Eu era do tamanho do Natan, né? Tomava café tudo lá. Mas ele comprava pão demais. E os pão ficavam duros e secos dentro daquele saco. Eu me lembro que um dia eu dei uma mordida num pão, o dente ficou lá. Meu dente estava mole, foi enganchado no pão. Fazia muita torrada. O pão às vezes fica duro. Será que a palavra
o Senhor não endureceu de alguma maneira, de repente não era para ser dessa forma. Tem gente, irmão, que às vezes deixa a palavra ficar dura dentro de si. E Deus está dizendo: eu te dei pão, eu te dei azeite, eu te dei vinho. Não foi para que você ficasse travado, desenvolvesse. Vai ter momentos em que tudo parece ser fácil, mas vai ter momentos que eu vou precisar dessas experiências, precisar desses ingredientes aqui, do vinho, do azeite e do pão, para poder viver minha vida nessa terra conforme a vontade de Deus. Glória a Deus. Vai ter hora que a gente vai vencer pela sabedoria. Glória a Deus. Hoje, eu já estou há 6 anos fazendo pão, o senhor já sabe a hora certa de fazer, a quantidade certa do. Talvez não use nem balança mais, né? Ainda usa? Ainda usa. Mas a gente vai aprendendo, eu não sei. Eu pegava os copinhos, já deixava os copinhos na medida certa. Já fazia a medida, né? Primeiro ano é que eu sou agora o cara. Não é uma pessoa capaz, você já está com uma prática tão grande que você sabe, olha assim, o Senhor me deu, eu tenho isso aqui. O diabo está querendo me enriquecer, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, a alegria dele está comigo. Olha, o diabo está querendo tirar a presença, mas tinha azeite, eu passei por esse processo. Senhor, Ezequias, irmãos, por um breve momento na vida dele, ele se esqueceu que ele era soberba e a arrogância tomou conta. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um profeta lá falar com ele, e o profeta disse: bota a casa em ordem, senão tu vai morrer. E ele foi e botou o outro na parede. Se lembra, Senhor, de quem eu era? Senhor, se lembra do que eu ando fiz? O problema de muitos cristãos hoje é que muitos não conseguem voltar e reconhecer quem é Deus. Aleluia, glória a Olha, Deus. eu excedi demais aqui, eu passei demais do ponto, eu faltei, porque isso não é grandeza. Eu não consigo. Eu já ouvi pessoas cristãs dizer assim: eu não consigo pedir perdão. Mas como é que você vai passar? Porque a fila é grande para ir para o céu. Tem gente que pisa no meu pé e no seu não está nem aí, pisa mesmo. Talvez você está no trabalho, vem usado pelo coisa ruim e lhe ataca, e se você ficar inflamando o coração e se zangando toda hora, todo instante, daqui a pouco você não passa nessa porta. Como assim, pastor, para que eu não passe? Porque vai estar tão inchado espiritualmente que não consegue enxergar as saídas que Deus vai dando. Tem hora que dá vontade da gente ficar distante de dar. Mas sabe o que é que eu, no meu caso, eu penso isso sempre dentro de mim. Eu vou mostrar aquilo que eu sou em Deus. Glória a Deus. Olha, Senhor, eu tinha tudo para fazer dessa forma, mas o Senhor me ensinou a ser diferente. Na minha vida tem a tua alegria, na minha vida tem a tua presença, na minha vida tem a tua palavra. Eu tinha tudo para fazer como o mundo faz, mas eu vou fazer como o Senhor está me ensinando. Jesus disse na sua palavra: orai pelos que vos perseguem e falai bem daqueles que maldizem de você. Imagina você de joelho dobrado, imagina um impacto no reino espiritual. Imagina o impacto de alguém que está falando mal de você e você está de joelho dobrado pedindo para Deus abençoar. Imagina Deus olhando lá do céu dizendo assim: fulano está desejando mal, e aquele que fulano está desejando mal está de joelho dobrado me pedindo para eu abençoá-lo. Olha o impacto. A Bíblia diz que maldição sem motivo não pega. Por isso tem muita gente que às vezes não entende. Mas por que com ele nada acontece? Daniel estava, os presidentes daquela província, aqueles que eram importantes, fizeram um plano arrumadinho para jogar Daniel na cova dos leões. Tramaram, fizeram um documento e Daniel estava de joelho dobrado dizendo assim: Senhor, abençoa ele. Senhor, eles não sabem que é tão bom estar na tua presença. E a Bíblia vai dizer que todo aquele plano daqueles homens são frustrados. Os leões estavam com fome, sim, irmão. Eu acredito que pelo menos 3 leões bravos tinha, porque a Bíblia diz que era a cova de leões, e é mais de 2. Pelo menos uns 3 tinha. E eles não comiam não, todo santo dia não. Deixavam eles passar fome de propósito. Daniel cai na cova,
e nenhum leão ataca ele. Eu acredito que ali naquele momento foi onde apareceu o leãozinho de pelúcia, porque Daniel deitou no leão, dormiu e até sonhou. Mas a mesma Bíblia que diz que o leão nenhum tocou em Daniel é a mesma que diz que os inimigos de Daniel, antes de tocar no chão, o leão já tinha pegado eles. Tudinho foram devorados antes de cair no chão. Olha só, irmãos. Mas por quê? Porque Daniel não abriu mão da alegria, da presença de Deus e da palavra. Não abriu mão dos que seu Daniel que ele sempre foi. E nós, irmãos, a gente, escute bem, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Por isso que o texto sagrado hoje é o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o rosto. Não sei se alguém já chegou para você e disse assim: mas você está tão diferente, está com um brilho diferente. Aí pode ter certeza que é Deus dizendo assim: é porque tem meu azeite na vida dele, tem minha presença, tem meu azeite na vida dele. O pão que alegra o coração. Mas irmãs, tem tanto motivo para ficar triste e estar aí, quer sorrir no rosto. Aí você está dizendo: porque o meu maior motivo de ficar feliz não é pelo que eu possa ter nessa terra, é pela presença do Senhor. Eu sou contigo, eu te sustento com a minha Daniel, eu te dou vitória, eu te abençoo, você vai vencer. Eu sustento, fortalece. Elias, profeta ou presbítero, passou por um processo, porque não tem coisa pior. Olha, escute bem, não tem seta pior do que o inimigo nos atacar com seta de ingratidão. A seta de ingratidão, ela tem o poder de travar homem de oração, sabia disso? Elias era um homem de oração, o homem orava, o fogo descia. Mas por que Elias fica com o coração travado e fica na caverna e não quer sair mais? Porque Elias provou para Israel que Baal não era Deus, que os profetas de Jezabel eram tudo falso, e os profetas de Baal foram mortos. Só que quando foi na hora de dizerem que Elias estava certo, o povo se calou, porque Jezabel chegou e disse assim: vivam os deuses se eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas. E ninguém se levantou para defender o profeta. E ele se levanta triste e diz assim: não sou melhor do que meus pais não. Caminha, entra no deserto sozinho, e a Bíblia diz que ele acha um pedezinho, se deita embaixo e pede para morrer. Mas quem é que Deus manda para ele? Um anjo. Um anjo leva pão e leva água. Acorda, Elias, come e bebe. Acorda, Elias, pela segunda vez, come e bebe. E a Bíblia diz que com a força daquele pão ele caminhou. Voltou a caminhar 40 dias. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que nessa noite ele está dando pão. Aleluia! Com a força da palavra. O pão representa a palavra. Com a força daquele pão, dessa palavra, ele está dizendo: se levante e volte a caminhar. Se levante e volte à minha presença. Se levante e volte a fazer minha obra. Se levante e faça aquilo que eu tenho mandado você fazer. Com a força daquele pão ele se levantou. O pão que fortalece o coração do homem, a palavra de Deus, a palavra viva, eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes. Deus está dizendo: eu te sustento, eu te fortaleço. A palavra não volta atrás, não volta vazia. Então olha o que é que Deus está me dando nessa noite: vinho, azeite e pão. Vinho, azeite e pão. Deus está dizendo assim: você não vai ficar travado, te alegro com o meu espírito, te encho da minha presença, aleluia, e te fortaleço.
mesmo, sabe? Que Elias ainda temou e foi para a caverna. Mas quando Deus tem negócio, Aleluia! Glória a Deus! ele vai. O que é que tu está fazendo aí, Elias? Elias, aí vem o vento, não está no vento. Vem o fogo, não está no fogo. Vem o terremoto, não está no terremoto. Vem uma brisa suave, Elias. Ah, Senhor, é porque eu sou melhor do que meus pais, só fiquei eu em Israel. Se eu não viu não o que eu fizer, aí o Senhor está assim, Elias, ainda tem 7 mil joelhos que não se dobram. Glória a Deixa eu Deus. dizer, Elias, uma coisa. Meus planos para você não é você morrer aqui nessa caverna não, viu meu filho? Meu plano está muito acima do que você imagina. Deixa que Jezabel é problema meu. Meu irmão, não queira resolver problema que é de Deus. Problema de Deus, quem resolve é Deus. Ele vai, deixa Jezabel comigo. Você vai lá, levanta a Eliseu no teu lugar, levanta Jeú, levanta Azael, né, o rei no lugar lá, e você vai fazer minha obra. Levanta, vai fazer, vai ungir os meus que eu estou mandando, e deixa que de Jezabel quem cuide sou eu. Glória a Deus. E Aleluia. você pensa que Deus não cuidou não de Jezabel? Menino do céu. Jezabel, quando ela pensa que está abafando, Deus pode as asas dela por todo. Só Elias, tem um projeto com você. Às vezes o inimigo quer parar a gente, irmão. Quer nos fazer, olha só, capítulo 18, 19 de 1 Reis, lá no verso 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azazel, rei da Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abeloá, ungirás profeta no teu lugar. Vai fazer o caminho, Deus. Vai fazer minha obra. Enquanto ele está fazendo a obra, Deus está preparando para ele uma carruagem. Vem buscar. Aleluia, Jesus. Preparando algo que ele nem esperava. E Jezabel, o Senhor dá o pagamento a ela. Quem é que Deus usa para matar Jezabel? Jeú. Jezabel cheia de demônio, as pombagiras tudo embarrando no couro dela. A Bíblia fala em 2 Reis, 2 Reis 16, 9 a 30, perdão. 2 Reis 9, verso 30. Que Jezabel está com os olhos pintados, todo enfeitado, olhando pela janela. Aí Jeú entra. Ela diz: ô Zirinho, conspirador. Aí Jeú olha e diz assim: quem está comigo? 2 ou 3 eunucos olha e diz assim: pode contar conosco. Ele derruba aquela maldita lá da janela e derrubou. Ela cai morta, jogada em cima da janela. Ele entra para comer e para beber. Depois de um certo tempo ele volta e diz assim: vai lá, pega aquela maldita, pega ela para que ela não morra. E a Bíblia vai dizer, irmãos, ó, a Bíblia vai dizer: e levantou-se o rosto da janela e disse, verso 33, lançai, lançou. Glória a Deus. Verso 34, entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam nela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Os cachorros comeram a carne dela, os demônios comeu a face dela toda, a vaidade dela foi devorada, ficou só a caveira. Às vezes essa palavra aqui é muito forte para falar para quem não anda em espírito, mas dá uma olhada nesses artistas famosos do Tira Vaidade, como é que fica? Só o sangue de Jesus. A Xuxa, né? Tão bonitinha quando era nova. Meu irmão, a bruxa quieta ainda ganha dela. A bruxa ainda ganha dela. Olha, meu irmão, olha assim, miséria, não é a velhice, é a vaidade que matou ela mesmo. Essa mulher que está presa agora, que é a mulher dos traficantes, Deolane, com a maquiagem parece uma menininha.
tirou a maquiagem, parece que botaram uma mutante no lugar. Está lá, porque a palavra de Deus foi cumprida na vida dela. A palavra se cumpriu, né? Então voltaram e fizeram saber e disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o Espírito servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Olha só, os cães comerão a carne dela. Deus está dizendo assim: Elias, tu está se entristecendo com pouca coisa, rapaz. Tu tem um vinho, tu tem um azeite, tu tem um pão, porque tu está triste. Meu irmão, minha irmã, você que veio aqui para esse culto hoje, você que está aí na internet também, por que você está deixando o seu coração se entristecer? Se Deus te deu vinho, se Deus te deu azeite, se Ele te deu pão. Glória a Deus! Você é mais que especial, rapaz. Creia que Deus vai mudar a situação, mudar o quadro, o que for. Você já prestou atenção que por mais que o diabo já tenha se levantado, ele não conseguiu lhe parar de travar? Já prestou atenção que quantas vezes você quer ficar em casa travado, mas o Espírito Santo que já está na sua vida diz: para não. Vai, bota essa roupa aí, vai para a igreja, vai me adorar. Quantas vezes você já chegou aqui ou em outro local, ou na sua casa mesmo, achando que estava só e sentindo uma presença, porque o azeite santo começou a ferver dentro de você, a presença do Espírito Santo. Quantas vezes você já pediu a Deus: Senhor, fala comigo, e Ele manda uma palavra quentinha do céu? Tem coisa melhor, ó, por isso que ele está com a barriga grande, é pão quente com manteiga, né? E a pessoa aí, pão doce é o que faz mesmo, tá? Imagina um pãozinho descendo do céu. Bota a manteiga, chega derrete. Quantas vezes você precisou de uma palavra que Deus falou com você? Até ela voltar. Então a mensagem de hoje é essa: você já tem, porque Deus lhe deu vinho, Deus lhe deu azeite, Ele deu pão. Amém, irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para essa congregação. Quinta-feira tem o ciclo de oração e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas reveladas para nós. No sábado a gente tem evangelismo à tarde e no domingo a gente está aqui, o pastor tem Santa Ceia em nome de Jesus. Só na quinta-feira que vocês vão estar sem estar conosco, mas vem o irmão Diácono Mauro, vai estar aqui, a gente vai trazer, só não vai estar no culto, mas a gente vem depois buscar, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso e Santo, muito obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor nos deu, Senhor Deus, vinho, azeite e pão, Pai, sobre nossas vidas. E os processos que foram passados, Pai, não impediu o Teu agir na vida de nenhum de Teus filhos. Toma esta igreja em Tuas mãos, leva Teus servos em paz às suas casas, e Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Assim te peço, assim também já te agradeço. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz: amém. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Rapaz,